Deus. Aleluia. Irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Aqui meditarmos na palavra do Senhor em Lucas 19 e o versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou. Temos um relato do nosso irmão Lucas, onde ele conta sobre um cego que havia em Jericó. E aquele homem, ele estava ali à beira do caminho, mendigando, pedindo ajuda às pessoas que passavam pelo caminho. E ali aquele cego, ele sofria muito, pois ele não podia trabalhar, ele não podia ter a sua própria dependência. Nós não conhecemos verdadeiramente como quem era aquele homem, como ele chegou a este estado, se era de nascença, ou se ele teve algum problema na visão dele, nos olhos dele. Não sabemos o que foi que aconteceu. Mas o ministério do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo veio curando e anunciando para o povo, para se arrependerem dos seus pecados, pois ali é chegado o reino dos céus, e para nós é chegado, já chegou o reino dos céus, porque o reino dos céus, Jesus estava ali falando sobre ele, sobre a salvação para os homens, o reino de Deus se aproximando aqui da terra para resgatar as pessoas, os povos, a humanidade. E nós vemos na palavra do Senhor, muitas vezes, muitos cegos, pessoas que tinham perturbações, pessoas que eram aleijados, pessoas que tinham lepras, pessoas que não podiam ouvir, que não podiam falar. O nosso Senhor Jesus Cristo curou todas essas pessoas, e em cada milagre do Senhor que o Senhor realizava, nós temos os registros na palavra do Senhor, e aqui são alguns casos, algumas pessoas que foram curadas, pois nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo curou muitas e muitas pessoas que não daria para colocar na palavra do Senhor, escrever todos os milagres que o Senhor fez na vida de cada pessoa naquele tempo, e hoje faz, pois o Senhor, ele não tem os seus ouvidos surdos, os seus olhos, eles enxergam. O Senhor, basta você clamar ao Senhor e o Senhor vai te ouvir. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem os seus olhos tapados para não enxergar. O Senhor, ele te vê. O Senhor sabe quem é você. Nós não sabemos quem você é, de quais pais você pertence. Nós não conhecemos você, mas Deus te conhece. E Deus sabe quem é você desde o ventre de sua mãe. E aquele cego, ele sofria ali, pois ele mendigava as pessoas. Ele pedia e necessitava da ajuda das pessoas. E quantas pessoas hoje estão também a mendigar, pois aconteceu algo nas suas vidas que lhe fizeram estar nas ruas, que lhe fizeram estar em condições precárias, ou até mesmo os vícios ou problemas alimentares. Nós sabemos todos estes casos, e em todos estes casos Jesus pode transformar a sua vida. Aleluia. Jesus pode te transformar. A palavra do Senhor, Glória seja dada o nome de Jesus. Muitas pessoas que Aleluia. E nós temos os registros no livro de Atos que fala sobre Pedro, que ali tinha um cego
que estava ali no templo. E ali o Senhor usou aqueles dois homens, aqueles dois servos do Senhor. E ali aquele cego que estava na porta ali do templo foi curado. E aquele cego, ele se interessava por uma esmola. Mas Jesus, ele não dá esmola. Jesus dá e supre a sua verdadeira necessidade. Pois aquele cego, se desse a esmola, ele continuaria cego. Mas se o Senhor Jesus curasse ele estaria curado e não necessitaria mais de esmolas, e ele poderia trabalhar e glorificar o nome do Senhor. E assim foi aquele cego. Aquele cego, quantas vezes ele pediu aos homens para que lhe dessem uma esmola, para que lhe dessem um alimento, para lhe alimentar, para suprir a sua fome, para suprir ali as suas necessidades. E aquele homem com certeza vivia ali naqueles lugares que não havia higiene, não havia ali um bom lugar para se morar, e aquele homem ficava ali na beira do caminho. Mas quando aquele homem ouviu que Jesus estava passando, ali aquele homem se alegrou, pois aquele homem já tinha ouvido falar que Jesus já tinha curado, ressuscitado mortos de 4 dias, mortos que tinham morrido, como aquela filha do centurião, que ela tinha morrido, e o Senhor Jesus foi até a casa e ali curou aquela menina. O Senhor Jesus, ele já tinha ouvido falar que o Senhor Jesus curou o surdo, curou o mundo, curou aquele que não podia andar, aquele que não podia poder se movimentar sozinho, aquele que precisava de alguém para poder se alimentar, aquele que estava vegetando, aquele que estava no leito de morte. E o Senhor Jesus curou. E assim também o Senhor Jesus faz hoje, pois o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e de eternamente. O Aleluia! O Senhor, ele não tem nenhum sequer mudança, não tem nenhuma sequer variação. O Senhor, ele não muda. E hoje também, se você clamar, assim como esse cego fez, pois a palavra do Senhor fala que benditos são aqueles que têm sede de justiça, e benditos são aqueles que são pobres de espírito. E muitos não podem entender, não entendem o que significa pobres de espírito. Pobres de espírito significa que a pessoa, ela sabe que ela é pecadora, que ela sabe que ela necessita de Deus, que ela necessita do Senhor. E nós devemos todos os dias ser pobres de Jesus. Pobres de Jesus, porque o pobre, ele procura enriquecer, mas o rico, ele já está rico, então ele não vai procurar enriquecer mais, pois ele já está rico, ele já pode pagar as suas dívidas, ele já tem condições, já recebeu a sua vitória, então não precisa buscar mais a Deus. Muitos pensam assim, muitos pensam que quando receberem a sua vitória, deixa Jesus e vai viver no mundo. Mas o mundo, ele é um mundo de horror. Certo dia, quando eu e a missionária, nós estávamos aqui caminhando para irmos até a casa do Senhor, nós encontramos uma moça que ela falou que o mundo é terrível, que o mundo é horrível. E aquela mulher, pelo jeito, ela já foi cristã, ela já foi serva do Senhor, mas por algum motivo ela se afastou dos caminhos do Senhor. E aquela mulher, em nome de Jesus, nós temos a certeza que o Senhor vai libertar ela, vai salvar ela e vai fazer ela uma pregadora do Evangelho. Pois aquela mulher, ela estava que nem aquele cego de Jericó.
ela pode enxergar, ela pode poder trabalhar, mas ela está numa situação debilitada, que nem este cego de Jericó. Pois o homem sem Deus, ele é horrível. É uma vida horrível. É uma vida regrada de vícios, de problemas, de confusões. Pois ali o homem que é do mundo se sacia a sua sede em um momento só, quando está ali nas festas, na presença dos amigos. Ali ele se sente feliz, e para ele aquele vazio que ele sente já foi preenchido. Mas quando ele vai para a sua casa, quando está sozinho no seu quarto, ele se encontra que nem aquele cego, em sofrimento, mendigando por alguma coisa que lhe fizesse feliz. E esta coisa, esta pessoa, este ser é Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que veio e está aqui falando com você neste momento, para de buscar nos vícios a paz que eu posso te dar, para de buscar a felicidade nas baladas. Eu te posso dar a felicidade verdadeira, a felicidade que não é passageira, a felicidade que quando você está dentro de casa, quando já está anoitecendo, quando já está ali o momento de dormir, você não entra em pânico, você não entra em perturbações, em agonia, porque você sabe que Jesus já está ali com você do lado da sua cabeceira. Mas se você não tem Jesus, como é que você vai pensar isso? Como é que você vai imaginar que Jesus está do seu lado? Como é que você vai ver o Senhor Jesus ali realizando, curando o teu familiar que pode estar doente, curando aquele teu vizinho? Como é que você vai ver? Pois se você não tem Jesus na sua vida, e Jesus, ele é educado, Jesus, ele não é mal educado, pois Satanás invade a casa do ser humano, e a casa do ser humano é o coração, é onde todos os seus pensamentos e desejos se concentram. É do coração do homem que saem os pecados de adultério, todos os pecados, a mentira, a fornicação, todos os tipos de pecados saem do coração do homem. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é educado, ele não vai entrar na sua casa, ele não vai arrombar o seu coração, ele não vai arrombar a porta do seu coração. Apocalipse fala que Deus, todos os dias, Jesus está batendo na sua porta. Basta você abrir a sua porta e ele fala na sua palavra que ele vai cear com você e você vai cear com o Senhor Jesus Cristo. Então, para quem você buscar a felicidade nas práticas terríveis, pecaminosas, quantos estão na igreja e não estão servindo verdadeiramente ao Senhor? Quantos estão na igreja, mas não estão servindo a Deus inteiramente, entregando a sua vida ao Senhor? Então estão como o cego de Jericó, pois o cego ele mendigava, ele procurava quem pudesse lhe dar felicidade, pois ele já estava cansado de tanto sofrer. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ali naquele exato momento, ele entendeu que aquela era a hora que ele seria liberto daquela vida de escravidão, daquela vida de lamaçal, daquela vida que ele estava cego e ele não podia ver, ele não podia enxergar,
ele não podia fazer nada, mas não é só por esse motivo, pois se ele fosse cego, mas ele tivesse Jesus, ele seria feliz, pois Jesus é a nossa felicidade. Glória a Jesus, quando aleluia. muitos cristãos antigamente, nossos irmãos da igreja primitiva, eles sofriam perseguições, mas eles nunca desanimaram, nunca deixaram o Senhor Jesus Cristo, e eles morreram glorificando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor é maravilhoso. E aqueles soldados, sem acreditar, como um ser humano, ao ouvir que seria sentenciado à morte, estaria glorificando o nome do Senhor. Se aquele cego tivesse Jesus na vida dele, ele estaria feliz, pois o Senhor é a felicidade.